Durante séculos, o Rio Jordão esteve intimamente ligado a histórias sagradas da Bíblia. Este é o local onde Jesus Cristo foi batizado, e também é um rio associado a muitos milagres da antiguidade. Mas recentemente, fenômenos estranhos começaram a chamar a atenção. Um objeto estranho e poderoso foi descoberto, e suas marcas, forma e localização apontam para profecias bíblicas. Os especialistas estão perplexos. Líderes religiosos estão alertando, e os fiéis estão observando atentamente, porque se for isso mesmo, não se trata apenas de história sendo revelada, mas sim do céu soando o alarme. Junte-se a nós enquanto desvendamos o mistério, analisamos as profecias e fazemos a pergunta que está no coração de cada crente. Será que o Rio Jordão está cumprindo profecias escritas há milhares de anos? Será este um sinal de que Jesus está voltando em breve? Se esta mensagem te tocou, escreva uma breve oração nos comentários, pois às vezes a compreensão começa no momento em que nos voltamos para Deus. O Rio Jordão não é meramente uma característica geográfica que atravessa o Oriente Médio. É um fio vivo que permeia a própria trama da história bíblica, estendendo-se das encostas do Monte Hermon, atravessando o Mar da Galileia e descendo até o Mar Morto. Por séculos permaneceu como testemunha silenciosa de momentos que moldaram a própria fé. Este é o rio onde Jesus Cristo foi batizado, onde os céus se abriram e uma voz declarou: "Este é o meu filho amado." Contudo, muito antes desse momento, foi aqui que Josué conduziu os israelitas em terra seca, como registrado no livro de Josué, marcando a transição para a terra prometida. Durante séculos, peregrinos viajaram até suas margens, não apenas para vê-lo, mas para tocar suas águas, para estar onde milagres outrora aconteceram e para lembrar que o que ali ocorreu nunca foi comum, mas profundamente sagrado. Agora, enquanto fenômenos e descobertas incomuns atraem a atenção global, estará este rio sagrado mais uma vez no limiar de algo maior. Ou será que estamos testemunhando um lembrete de que o mesmo Deus que moveu essas águas no passado ainda fala através delas hoje? À medida que as águas do Rio Jordão começaram a recuar, revelando camadas de sedimentos há muito escondidas sob a superfície, os arqueólogos descobriram algo profundamente inesperado. Armas antigas repousando silenciosamente no leito do rio. Pontas de lança de bronze e ferro. Pontas de flecha e fragmentos de espadas quebradas foram encontrados, cada um moldado pelas mãos de guerreiros que viveram há mais de 2000 anos. A análise científica situa esses artefatos em alguns dos períodos mais turbulentos da história de Israel, possivelmente na era do rei Davi ou da revolta dos Macabeus, quando fé e sobrevivência estavam inextricavelmente ligadas. No entanto, o que torna essa descoberta tão impressionante não é apenas sua antiguidade, mas também sua localização. O Rio Jordão é conhecido há muito tempo como um lugar de renovação, cura e encontro divino, não como um campo de batalha. Por que então instrumentos de guerra estariam submersos em águas associadas ao batismo e à paz? Alguns estudiosos sugerem que essas armas foram perdidas durante conflitos esquecidos às margens do rio. Outros sugerem que eles foram lançados intencionalmente na água, um ato de rendição, uma entrega da força humana perante a autoridade divina. Em Eclesiastes 3-8 está escrito: tempo de guerra e tempo de paz. A história de Israel reflete ambas as realidades, períodos de conflito e momentos de restauração divina. O próprio rei Davi era um guerreiro, mas também um homem segundo o coração de Deus, constantemente lembrado de que a vitória não vinha apenas da espada, mas da vontade de Deus. Talvez essas armas enterradas carreguem uma mensagem que transcende a história. Elas nos lembram que, embora a humanidade muitas vezes se volte para a luta, chega um momento em que toda batalha deve ser entregue nas mãos de Deus. E justamente quando a questão começava a se esclarecê-la, se aquelas armas haviam sido perdidas ou entregues, o rio revelou algo ainda mais inesperado. Pouco depois da descoberta do armamento antigo, a equipe de escavação desenterrou outra descoberta impressionante sob o leito macio e lodoso do Jordão.
Enquanto mergulhadores removiam cuidadosamente camadas de terra compactada, algo começou a brilhar, não corroído como ferro, mas radiante, quase intocado pelo tempo. O que emergiu foi um tesouro escondido que repousava sob essas águas há séculos. Moedas de ouro cunhadas com imperadores esquecidos, anéis de prata, cravejados com pedras preciosas desgastadas, joias intrincadamente esculpidas com antigas inscrições hebraicas. Algumas peças exibiam símbolos de fé menorás, pombas, ramos de oliveira, enquanto outras ostentavam emblemas romanos inconfundíveis de autoridade e império. Num único lugar, sob um rio sagrado, dois mundos pareciam colidir: devoção e dominação, aliança e conquista. Será que sacerdotes ou famílias esconderam esses objetos sagrados em um ato de desespero, na esperança de preservar o que era mais importante? Ou seria algo mais intencional, uma oferenda lançada ao rio, uma entrega de riquezas a Deus? Nos Evangelhos, Jesus Cristo falou de tesouros de uma maneira diferente. Em Mateus 6:21, ele ensinou: "Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração." E no Antigo Testamento, em tempos de crise, o povo de Israel frequentemente escondia ou dedicava seus bens, confiando que Deus e não o ouro era sua verdadeira segurança. E independentemente da teoria, uma coisa é clara: esses objetos de valor não são apenas moedas e bugigangas. São testemunhas silenciosas de vidas vividas com fé, medo e esperança. E seu reaparecimento repentino com o recuo do Jordão parece mais do que arqueologia. Continue conosco, porque o que eles descobriram a seguir fará você questionar a fronteira entre a natureza e o sobrenatural. Quando parecia que o Rio Jordão já havia revelado tudo o que podia, outra cena perturbadora começou a se desenrolar. Desta vez, não escondida sob camadas de lama ou pedra, mas viva dentro da própria água. Pesquisadores posicionados perto de uma curva tranquila do rio começaram a notar algo incomum ao entardecer: um coro baixo e constante, emergindo da superfície, um som que não combinava com a quietude da noite. Quando se aproximaram, o que encontraram foi surpreendente. Milhares de rãs se aglomeraram em um único trecho do rio, não dispersas naturalmente pelas margens, mas densamente agrupadas em uma área confinada. A quantidade impressionante, a concentração incomum e a estranha imobilidade de seus movimentos deixaram até mesmo observadores experientes inquietos. Os moradores locais foram os primeiros a fazer a conexão bíblica. Em Êxodo 8, Deus enviou uma praga de rãs sobre o Egito como sinal para o faraó, um julgamento que transformou a vida cotidiana em horror. Então o Senhor disse a Moisés: "Vai ter com faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me adore. Se recusares, farei passar rãs por toda a tua terra." Êxodo 8:1-2. Será este um eco moderno daquele julgamento ancestral, uma repetição sobrenatural ou algo completamente diferente? Os cientistas apontaram explicações naturais, padrões de reprodução, mudanças ambientais, mas nenhuma delas explica totalmente a escala ou a repentinidade do ocorrido. Os sapos permaneceram por vários dias e depois desapareceram tão abruptamente quanto apareceram. Acadêmicos e líderes espirituais ficaram buscando significado, não necessariamente respostas, mas compreensão. Porque momentos como este não passam despercebidos, eles permanecem na memória. E à medida que o rio continua a agitar-se, o que se desenrola a seguir começa a nos aproximar das próprias águas que um dia foram tocadas por Cristo. Os sinais já estavam presentes, e essa descoberta era diferente de tudo o que havia sido registrado pela ciência moderna. O que começou sob as águas do Jordão, agora atraía a atenção do mundo e apontava diretamente para um dos temas mais profundos e misteriosos das Escrituras. Em meio às águas rasas e às margens desmoronadas do rio, os arqueólogos desenterraram algo extraordinário.
À medida que as camadas de lama e sedimentos eram cuidadosamente removidas, o contorno de antigas estruturas de pedra começou a aparecer. O que se seguiu pareceu menos uma coincidência e mais uma questão de sincronia. Sob a superfície jazia o alicerce de uma igreja há muito esquecida, preservada em silêncio por séculos. Em seu centro, um piso de mosaico ainda intacto cintilava sob a luz do sol, como uma janela para outra época. Uma cruz erguia-se ao centro, rodeada por imagens de peixes-pombas e símbolos angelicais profundamente enraizados nos primórdios da fé cristã. Nas proximidades ainda existia uma pia batismal posicionada junto ao curso do rio, como se ainda aguardasse aqueles que outrora ali buscavam renovação. Inscrições em grego circundavam o local, louvando Jesus Cristo como luz do mundo e água viva. Especialistas acreditam que este pode ser um dos primeiros locais de culto cristão às margens do Jordão, um espaço sagrado onde os fiéis se reuniam para relembrar o batismo de Cristo e o início de seu ministério. Mas além de seu valor histórico, o simbolismo é mais profundo. Em João 4,14, Jesus disse: "Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede." Aqui, em um lugar antes oculto sob as águas correntes, essa mensagem parece ressurgir. É como se o próprio rio guardasse esse testemunho, aguardando o momento de ser revelado mais uma vez. E à medida que as ruínas da fé emergem para o presente, a linha entre passado e presente começa a se confundir, preparando o caminho para o que as águas revelarão a seguir. Enquanto os mergulhadores continuavam a explorar as águas rasas ao redor da igreja recém-descoberta, algo mudou, não nas ruínas, mas no próprio rio. O movimento começou a ondular na superfície. A princípio pareceu sutil, depois tornou-se inegável. Dezenas de peixes se reuniam perto das antigas pedras batismais. E não eram peixes quaisquer. Entre eles, inconfundíveis, tilápias frequentemente chamadas de peixes de São Pedro, uma espécie profundamente ligada à história bíblica. A presença deles ali em tal número e num local tão específico chamou imediatamente a atenção. Não se tratava de uma rota migratória comum nem de um padrão sazonal típico. Era algo preciso, concentrado, quase intencional. No Evangelho de Mateus 17, 27, Jesus Cristo instrui Pedro a lançar a linha na água, prometendo que o primeiro peixe que ele pescasse teria na boca uma moeda suficiente para pagar o imposto do templo. E aconteceu exatamente como ele disse. Aquele momento foi mais do que um milagre de provisão. Foi uma demonstração da consciência divina, um lembrete de que nada escapa à visão de Deus, nem mesmo um único peixe sob a superfície. Mas o simbolismo do peixe é ainda mais profundo. Muito antes de o cristianismo se espalhar pelas nações, os primeiros crentes usavam o símbolo do peixe ictus como um sinal oculto de fé em tempos de perseguição. Representava identidade, pertencimento e devoção silenciosa. E ainda antes, nessas mesmas águas, Jesus chamou pescadores comuns para algo muito maior. Em Mateus 4, 19, ele disse: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Essa vocação não se resumia à profissão, mas sim à transformação da pesca, à salvação de almas, da sobrevivência ao propósito. Assim, quando os peixes voltam a se reunir perto do próprio local do batismo, perto das pedras que outrora marcaram o arrependimento e a renovação, isso carrega um peso que transcende a biologia. Isso evoca algo antigo, um padrão, uma voz. A água nas Escrituras nunca é apenas água. É purificação, é renascimento, é o ponto de transição entre quem éramos e quem somos chamados a nos tornar. E os peixes, ao se moverem por essas águas, sempre estiveram ligados ao chamado à provisão e à silenciosa ação de Deus sob a superfície do mundo visível.
Alguns observadores sugerem mudanças ambientais, alterações na temperatura da água ou perturbações ecológicas. E essas explicações importam. Elas nos dão segurança. Eles nos lembram de observar com atenção. Mas mesmo assim, o momento em que isso acontece continua sendo difícil de ignorar. Porque isso não é apenas um rio. Este é o mesmo rio onde vidas foram transformadas, onde a fé foi proclamada, onde o céu se abriu. E agora, enquanto esses peixes se movem em formação silenciosa pela correnteza, parece menos uma coincidência e mais uma lembrança. Uma lembrança de que o chamado nunca cessou. E assim como as águas outrora revelaram o que estava oculto sob a superfície, o que está por vir não permanecerá submerso por muito tempo. E assim como as águas se agitaram em movimento silencioso, o céu sobre o Vale do Jordão começou a mudar. O que se seguiu foi algo sem precedentes na memória recente. Começou a cair uma chuva, mas não clara, não comum. Era vermelha densa, pesada, caindo do céu, como lágrimas manchadas cobrindo a terra, as pedras e até o próprio rio com um tom carmesim profundo. Testemunhas descreveram o fenômeno como antinatural, com cores quase vivas, como se a fronteira entre o céu e a terra tivesse sido momentaneamente perturbada. Os cientistas agiram rapidamente para explicá-lo. Eles apontaram para a poeira suspensa no ar, rica em partículas de ferro possivelmente trazida de desertos distantes, que se mistura com a umidade da atmosfera, criando o que é conhecido como chuva de sangue. Eventos como esse já foram registrados antes. E, no entanto, algo naquele momento parecia diferente. A intensidade da cor, a repentina aparição e a localização acima de uma das regiões mais sagradas da história bíblica deixaram perguntas que a ciência sozinha não poderia responder completamente. Em Êxodo 7:21 está escrito: as águas se transformaram em sangue e os peixes do rio morreram. Isso não foi simplesmente uma demonstração de poder, foi um aviso. Um momento em que Deus interveio na história da humanidade para confrontar um coração endurecido, para despertar um povo que se recusava a ouvir. O Nilo, outrora fonte de vida, tornou-se sinal de julgamento. E novamente em Apocalipse 8:8 lemos: algo semelhante a uma grande montanha, ardendo em fogo, foi lançado ao mar, e 1/3 do mar se transformou em sangue. Não como uma previsão atrelada a um único momento, mas como um padrão simbólico criado em si, respondendo sob a autoridade divina. Agora, aqui no Vale do Jordão, o mesmo lugar onde Jesus Cristo entrou na água, onde o céu se abriu e a voz do Pai foi ouvida, a chuva cai vermelha. O contraste é impossível de ignorar. Este rio sempre representou purificação, renovação e nova vida, batismo. Perdão, um começo. Mas agora a simbologia muda. O céu escurece, a água mancha, a atmosfera em si parece pesada. Romanos 8:22 nos lembra: toda a criação geme como em dores de parto. Não é o fim, mas o começo de algo que está sendo revelado, uma transição, uma advertência envolta em misericórdia. Porque ao longo das Escrituras, Deus não age sem antes se revelar. Ele não traz mudanças sem antes enviar sinais não para destruir, mas para despertar. E à medida que a chuva vermelha se dissipa, algo mais começa a mudar sob a superfície do próprio rio. E à medida que a chuva vermelha desaparecia do céu, o que restava abaixo era ainda mais perturbador. O próprio rio começou a mudar. A princípio, as mudanças surgiam em trechos isolados, sutis, à distância quase imperceptíveis. Mas à medida que os observadores se aproximavam, a transformação se tornava inegável. Trechos do Rio Jordão, outrora límpidos e reflexivos, haviam adquirido uma tonalidade carmesim profunda, não diluída nem tênue, mas intensa e concentrada. E contrastando com o fluxo natural da água ao lado, o que tornava o fenômeno ainda mais intrigante era sua precisão.
A descoloração não se espalhava gradualmente como seria de se esperar em casos de poluição ou algas. Era localizada contida quase como se desenhada ao longo de limites invisíveis sob a superfície. Os cientistas buscaram respostas novamente. Alguns apontaram para sedimentos ricos em ferro subindo do leito do rio. Outros sugeriram florações microbianas ou reações químicas desencadeadas por estresse ambiental. No entanto, nenhuma dessas explicações justificava completamente a repentina ocorrência. A intensidade da cor, ou a forma como ela apareceu tão distintamente em um rio que flui continuamente há milhares de anos. Porque não se tratava apenas de uma mudança de cor, mas sim de uma mudança de significado. O Rio Jordão sempre foi conhecido como um rio de vida, um lugar de batismo, renovação e recomeço espiritual. Foi onde Jesus Cristo entrou nas águas e onde o céu se abriu. É um lugar onde gerações vêm em busca de purificação, perdão e transformação. E agora esse mesmo rio carrega a imagem de algo mais. Em Êxodo 7:20 somos informados: Moisés ergueu a sua vara e toda a água do Nilo se transformou em sangue. Foi o primeiro sinal dado ao Egito, uma ruptura na ordem natural destinada a despertar uma nação que se tornara surda à verdade. O rio, outrora fonte de vida, tornou-se um símbolo de advertência. E em Apocalipse 16:4, o padrão reaparece. O terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e as fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Não apenas como um evento isolado, mas como a continuação de um tema, a própria criação reage quando a humanidade atinge um ponto de crise espiritual. Agora, como o Rio Jordão reflete essa mesma simbologia, a questão não é mais apenas científica. Porque ao longo das Escrituras, quando a água muda, algo mais profundo está sendo revelado. A água não é apenas um elemento físico, ela é um símbolo de vida, de purificação, de aliança. E quando esse símbolo se transforma, muitas vezes sinaliza um momento de transição, mas também um aviso do que está por vir. O mesmo Deus que outrora separou estas águas, o mesmo Deus que as santificou através do batismo, é o mesmo Deus que usa a criação para falar quando as palavras já não bastam. E agora, com o rio já não apresentando a mesma aparência de antes, o padrão torna-se mais difícil de ignorar. E como o rio já não se apresentava como antes, o padrão tornou-se mais difícil de ignorar. Porque isto já tinha acontecido antes, não no mesmo lugar, não da mesma forma, mas de uma maneira que ressoa nas páginas da história, nas próprias Escrituras. No livro do Êxodo, o primeiro sinal veio através da água. Em Êxodo 7:20, todas as águas do Nilo se transformaram em sangue. Não foi aleatório, não foi sem propósito. Foi um sinal, uma interrupção da ordem natural destinada a confrontar um reino que se tornara resistente à verdade, um aviso antes da escalada. Então veio o segundo sinal. Em Êxodo 8:2, a terra foi tomada por rãs criaturas que emergiram da água, multiplicando-se de forma inexplicável e invadindo espaços onde não deveriam estar. O que antes parecia pequeno tornou-se avassalador. O que antes parecia natural tornou-se inegável. E agora, milhares de anos depois, a sequência reaparece. Não idêntica, não exata, mas inegavelmente semelhante. Água mudando de cor, rios, ficando vermelhos, rãs, se reunindo em concentrações anormais e desaparecendo tão repentinamente quanto surgiram. Eventos que, quando isolados, podem ser explicados, mas que, quando vistos em conjunto, começam a formar um padrão, uma repetição, um ritmo não de coincidência, mas de aviso. Porque ao longo das Escrituras, Deus não repete nada sem motivo. Quando os sinais aparecem em sequência, não tem o propósito de prever um momento específico, mas sim de preparar um povo, de despertar a consciência antes que algo maior se revele. Esse mesmo padrão se repete no livro do Apocalipse. Em Apocalipse 16:4, as pragas se manifestam na lama, os rios e as fontes de água se transformam em sangue. A imagem retorna não como uma memória histórica, mas como uma realidade futura,
uma intensificação do que já foi. Não se trata apenas de uma única nação sendo advertida, mas de um mundo inteiro sendo confrontado. E é aqui que o peso disso se aprofunda, porque Êxodo não era apenas sobre julgamento, era sobre libertação. Os sinais não foram enviados apenas para punir o Egito, mas para libertar Israel, quebrar correntes, chamar um povo da escravidão para uma aliança. O padrão nunca foi a destruição em primeiro lugar, mas sim o aviso seguido da decisão. E talvez seja isso que torna este momento tão significativo. Porque quando a história começa a ecoar, quando sinais antigos começam a reaparecer em forma moderna, não se trata simplesmente do que está acontecendo ao nosso redor. Trata-se do que nos é pedido. E à medida que esses padrões continuam a se desdobrar na água, na terra, no tempo, a questão não é mais se os sinais se assemelham ao passado, mas se entendemos para onde eles apontam. E à medida que esses padrões continuam a se desdobrar na água, na terra, no tempo, a questão não é mais se os sinais se assemelham ao passado, mas se o próprio passado está sendo descoberto por algum motivo. Porque sob as águas mutáveis do Jordão e nas terras que o circundam, algo mais tem emergido. Não tempestades, não criaturas, mas a memória. Verdades ancestrais há muito enterradas, sob camadas de terra, conflito e tempo, estão agora sendo trazidas à luz. Armas, tesouros, ruínas de igrejas antigas, símbolos esculpidos em pedra. Cada descoberta por si só pode parecer um fragmento da história, mas juntas elas começam a formar algo maior. Uma restauração da narrativa, uma confirmação de que as histórias preservadas nas Escrituras nunca foram abstratas, nunca meramente simbólicas, mas ancoradas em lugares reais, pessoas reais e momentos reais no tempo. Este não é um fenômeno novo, mas o momento em que ocorre parece significativo. Quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos nas cavernas de Qumran, revelaram algo notável, textos sagrados preservados com uma precisão surpreendente ao longo dos séculos. O que havia sido questionado por alguns, agora, estava confirmado por evidências físicas. As palavras perduraram. A mensagem permaneceu inalterada. Até mesmo a antiga cidade de Petra, esculpida em pedra e oculta por séculos, permanece como um lembrete de civilizações que ascenderam, floresceram e ruíram, exatamente como previsto em passagens como Jeremias e Isaías, onde as nações são descritas não como poderes permanentes, mas como momentos dentro de uma linha do tempo divina maior. Porque a Bíblia nunca foi apenas um registro do passado. Ela é uma estrutura viva que se move através da história, revelando, ocultando e revelando novamente. E talvez seja isso que torna este momento tão profundo. Não se trata apenas de estarmos descobrindo a história, mas sim de a história estar começando a se alinhar com a consciência de que aquilo que antes era lido agora está sendo visto. E à medida que mais se descobre pedra por pedra, símbolo por símbolo, a linha entre a verdade ancestral e a realidade presente continua a se estreitar. E conforme essa linha entre a verdade ancestral e a realidade presente continua a se estreitar, o foco se desloca para além do rio, para as terras circundantes, onde a própria história permanece esculpida em pedra. Não muito longe do Vale do Jordão, fica Petra, uma cidade oculta por séculos, escondida entre imponentes penhascos vermelhos. Conhecida na antiguidade não apenas como um centro de comércio e poder, mas também como um lugar profundamente conectado à geografia da Bíblia. Situada perto de Wadi Musa, o Vale de Moisés, a tradição conta que esta é a região onde Moisés golpeou a rocha e a água jorrou no deserto, sustentando um povo que não tinha para onde ir. Petra não é apenas uma maravilha arqueológica, é um símbolo. Uma cidade outrora perdida, agora revelada. Uma civilização que floresceu em silêncio, depois desapareceu do mundo visível, apenas para ser redescoberta em um tempo posterior,
quase como se preservada para um momento como este. Nas Escrituras, lugares como esses nunca são apenas locais. São marcos de movimento de Deus, guiando, provendo e às vezes permitindo que nações inteiras ascendam e decaiam de acordo com um propósito maior. Em Isaías 2:2 está escrito: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes, e todas as nações afluirão a ele. A imagem não é apenas espiritual, mas também geográfica, apontando para um tempo em que lugares antes esquecidos se tornam novamente centrais. Petra reflete esse padrão: força oculta, resistência silenciosa e então revelação repentina. Alguns estudiosos há muito especulam sobre seu papel na profecia bíblica, particularmente em passagens como Apocalipse 12, onde um lugar no deserto é preparado para proteção durante um tempo de grande convulsão. Embora as interpretações variem, o simbolismo permanece poderoso. A ideia é que o que está oculto não está perdido, e o que é preservado tem um propósito. Porque ao longo da história bíblica, Deus frequentemente age por meio do que está oculto antes de revelar. O próprio Moisés passou anos na obscuridade antes de liderar uma nação. Davi estava escondido nos campos antes de ascender ao trono. Até mesmo Cristo veio silenciosamente antes de ser revelado ao mundo. E agora, com Petra novamente presente na consciência global, não mais esquecida, não mais sepultada, o padrão continua. O que estava oculto está sendo revelado. O que estava distante está sendo trazido de volta ao foco. E à medida que esses lugares emergem do silêncio para a significância, parecem ecoar a mesma mensagem silenciosa. Nada do que é revelado neste momento é desprovido de significado. E à medida que esses lugares emergem do silêncio para a significância, a mensagem se torna mais clara, não mais alta, não forçada, mas firme e inconfundível. Esses sinais não são dados para criar medo, mas para despertar. Ao longo das Escrituras, Deus sempre revelou antes de agir. Antes do dilúvio, Noé foi avisado. Antes de Nínive enfrentar o julgamento, Jonas foi enviado. Antes da vinda de Cristo, João Batista permaneceu no deserto, chamando as pessoas a prepararem seus corações. O padrão nunca foi o pânico, mas sempre a preparação. Em Mateus 24:33, Jesus disse: quando virdes todas estas coisas, sabei que está perto às portas. Não para assustar, mas para lembrar. Para desviar o foco do caos do mundo e trazê-lo de volta à condição da alma. E em Lucas 21:28 ele acrescenta: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. Não há medo nessa instrução, apenas consciência, apenas prontidão. Porque a profecia, em seu sentido mais profundo, não se trata de prever eventos, mas sim de alinhar corações. Romanos 8:22 nos diz que toda a criação geme em conjunto nas dores do parto. Não é o fim de todas as coisas, mas o começo de algo sendo revelado. Pressão, levando à exposição, levando à transição. E agora, enquanto os rios mudam de curso, enquanto verdades antigas ressurgem, enquanto sinais aparecem no céu, na terra e na água, o padrão não está mais isolado. Ele está convergindo, não para sobrecarregar o mundo, mas para trazê-lo de volta ao arrependimento, de volta ao alinhamento, de volta ao relacionamento com Deus. Não para especular sobre prazos, mas para restaurar a fé. Porque no fim a questão não é quantos sinais vemos, mas como reagimos quando os vemos. Se o mesmo rio do batismo agora reflete sinais de alerta, o que isso significa? Se a história, a natureza e a profecia estão se alinhando, será isso coincidência? Se os padrões vistos no Egito estão se repetindo, o que virá a seguir? E se os sinais estão se multiplicando? Estamos realmente observando ou ainda estamos esperando para acreditar? Obrigado por ficar até o final.